das notas explicativas e dos reflexos da Covid nessas notas explicativas. Quando a gente fala em informações contábeis de uma forma geral, nós temos que ter em mente que hoje nós temos um grande marco, a partir de 2007, quando definiu-se o que era uma empresa de grande porte. Então, hoje, uma empresa de grande porte é aquela que fatura acima de 300 milhões de reais ou que tem ativo acima de 240 milhões de reais. É também importante saber que sociedade anônima de capital aberto, independentemente do porte, é considerada grande porte, ou seja, aquelas empresas que têm obrigatoriedade de prestação de contas públicas, elas são consideradas de grande porte. E para estas, aplicam-se todas as normas brasileiras de contabilidade. Quando nós falamos das empresas de pequeno porte, eu estou falando da grande maioria, com faturamento abaixo de 300 milhões. Para estas, aplicamos a norma brasileira de contabilidade técnica geral, 1000, NBCTG 1000, cuja diferença para as demais normas é uma única. Primeiro, ela simplifica alguns procedimentos, mas a diferença principal é que ela elenca todas as demonstrações contábeis, à exceção da DVA. Então, quem está obrigado a NBCTG 1000 faz todas as demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, exceto a DVA, demonstração do valor adicionado, que esta é obrigatória para as sociedades anônimas. Quando nós falamos em microempresas, do ponto de vista contábil, microempresa é toda aquela empresa que tenha faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais no ano anterior. Microempresa. Pequenas e médias, entre 4.800 e 300 milhões. Microempresas, abaixo de 4 milhões e 800 mil de faturamento. Estas empresas, as microempresas, opcionalmente, elas podem, ao invés de adotar a NBCTG 1000, adotar a interpretação técnica geral e TG 1000. Qual é a grande diferença entre TG 1000 e NBCTG 1000? Na forma de contabilizar, nenhuma. Mas na quantidade de demonstrações a serem apresentadas, há uma diferença significativa. Pela ITG 1000, essas empresas são obrigadas apenas ao balanço patrimonial, à demonstração de resultado, às notas explicativas, além da DFC, que é obrigatória pelo CPC 03 para todos. Essa é a grande diferença. Como hoje nós vamos falar dos aspectos tributários, é importante dizer que, independentemente da modalidade de opção, certo? Tributária, independentemente de ser lucro real, presumido ou simples, todas as empresas são obrigadas pelo Código Civil a terem contabilidade. E esta contabilidade, independentemente do regime de opção tributária, é pelo regime de competência sempre. Então, contabilidade é regime de competência para a empresa do simples, para a empresa do lucro presumido, para a empresa do lucro real. Mesmo que a do lucro presumido tenha optado ser tributada pelo regime de caixa, que é um regime tributário, não é um regime contábil. Contabilidade é princípio da competência em todos os casos. Ok? Esse é um primeiro ponto. As notas explicativas, elas são obrigatórias independentemente do porte. E partindo do pressuposto que essas notas já são feitas, eu trouxe hoje alguns aspectos que devem ser considerados, principalmente no balanço agora de 2020, em relação às notas explicativas. Por quê? Nós temos algumas normas técnicas que tratam especificamente de notas explicativas. Temos o ICPC 07, que trata da forma de apresentação dessas notas, o ICPC 07, né?
Eu tenho a NBCTG 26, que trata das demonstrações contábeis de uma forma geral. Eu tenho o CPC 23 e a NBCTG 23, que trata especificamente dos eventos subsequentes, né? Eu tenho a questão da retificação e erros, mudança de política. Então, o CPC 23 e 24, eu preciso olhar com cuidado nesse ambiente COVID quando eu vou tratar de notas explicativas. Então, por exemplo, é fato que muitas empresas tiveram perdas significativas em seus estoques. Então, elas vão ter que apurar a estimativa para perda no valor recuperável desses estoques. O CPC 16 já diz, custo do mercado dos dois o menor. Mas, na nota explicativa, eu tenho que evidenciar que motivos levaram a eu ter uma estimativa para perda. Tem algumas empresas que tiveram a sua própria continuidade questionada. Algumas tiveram que fechar as portas. Algumas definitivamente, algumas estão tendentes a fechar definitivamente. Então, se isso ocorrer, eu tenho também que colocar este reflexo na nota explicativa. É importante também saber que quando a gente fala do exercício fim de 2019, se de alguma forma a Covid afetou resultados de períodos anteriores, eu vou ter ajustes que podem ou não ser objetos de alteração das demonstrações. Querem um exemplo bem simples? Quando eu vendo a prazo, eu faço estimativa para créditos de liquidação duvidosas, né? A estimativa para crédito de liquidação duvidosa. Vamos supor que em dezembro, quando eu fiz essa estimativa para crédito de liquidação duvidosa, que é a antiga provisão para devedores duvidosos, vamos supor que quando fizemos, aquela época, os meus clientes eram saudáveis. Então, eu estimei que quase a totalidade ia pagar, baseada no histórico passado. Então, eu fiz o meu percentual baseado no estoque que eu tinha de créditos com possibilidade de não recuperação em razão de experiência passada. Mas veio a Covid. Muitos clientes que eram saudáveis passaram a não ser. Muitos clientes que nunca atrasaram passaram a atrasar e alguns, inclusive, desses clientes fecharam as portas. Tornou de difícil recuperação, eu tenho que rever essas estimativas. Lida, mas eu vou reabrir o balanço anterior? Não, eu vou colocar em nota explicativa, porque é um evento subsequente que afeta, inclusive, a continuidade do meu negócio. Então, essa apresentação não é nem para dizer como é que você vai elaborar uma nota explicativa, mas os cuidados que você precisa ter neste ano especificamente ao elaborar as notas explicativas. Porque quando mensuráveis, os reflexos da Covid têm que ser quantificados também na nota. Em alguns casos eu não consigo quantificar, mas então eu vou botar qualitativamente. Eu vou dizer, por exemplo, que eu tive na minha empresa redução de carga de trabalho, redução de faturamento, se eu tive aproveitamento dos incentivos fiscais que foram oferecidos, se eu tive benefícios em relação aos meus empregados, por exemplo, eu tenho empregados com contrato suspenso, mas que o governo paga uma parte. Eu tenho com redução o governo pagando uma parte. Quando isso acontece, entra na característica de subvenção para investimento, e eu vou ter que estudar o CPC 07 para ver até que ponto se aplica a minha contabilidade. Aliás, eu nunca tive subvenção para investimento. Mas esse ano, muitos que nunca tiveram, precisaram. Teve vários que tiveram sua folha de pagamento paga condicionalmente por recursos liberados por financiamentos públicos, não foi? Para folha de pagamento especificamente, com condições. Aí você vai ver, lá no CPC 07, que trata especificamente das subvenções para investimento, ele diz o que caracteriza. Então, para cada fato durante esse período,
eu tenho que ver se caracterizou ou não o CPC 07 para eu lançar a subvenção para investimento. Cada caso é um caso. Eu tenho estoques perecíveis que, em função de estar fechado o estabelecimento, teve perdas, e essas perdas não recuperáveis. Eu tenho os testes de recuperabilidade, que eu tenho que fazer o teste de impairment, que é baseado no CPC 01, e as empresas, independentemente do porte, anualmente, têm que dizer se há evidências ou não de perdas não recuperáveis, se o valor de mercado está abaixo do valor contábil, ou se o valor de projeção do fluxo de caixa descontado, trazido a valor presente, daqueles valores que eu tenho a receber, descontando o valor do dinheiro presente, é menor do que a possibilidade de geração de renda, é menor do que o valor que está no meu balanço, e eu vou ter que fazer. Então, esse momento da Covid, muita gente está olhando só pelo aspecto de que teve que mudar a sua forma de trabalho, que teve que ir para o home office, mas é momento também de refletir acerca dos procedimentos contábeis que vão ser advindos deste momento. Porque nós reportamos fatos contábeis. E esses fatos contábeis são fatos econômicos. Teve impacto nos resultados organizacionais, precisa ser mensurado. Ou, no mínimo, reportado em nota explicativa. Eu tenho várias demandas trabalhistas que surgiram em função de demissões que foram feitas, sem que os direitos trabalhistas fossem observados. Então, eu vou ter que ir lá para o CPC 25, que trata de contingências passivas, né? E provisão para contingências, para ver se é possível, se é provável ou se é remota a possibilidade daquele empregado ganhar. Isso vai ter reflexo lá na minha nota explicativa. Então, observe que em pouco tempo nós já elencamos vários CPCs que precisam ser olhados para eu construir esse impacto. Eu vejo o CPC 16 em relação aos estoques, o 25 em relação aos passivos contingentes, o 01 em relação ao teste de recuperabilidade dos ativos, que é o teste de impairment. Em seguida, eu tenho a própria CPC 07, que trata da estrutura da apresentação das notas, mas a ITG 1000 e a NBC-TG 1000 tem uma estrutura mínima que deve ser seguida, não é um padrão, mas é uma estrutura mínima, e eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? A primeira nota explicativa, ela diz exatamente que eu atendi às normas brasileiras de contabilidade ao elaborar as demonstrações. É a primeira nota. Aí eu estou dizendo que atendi às normas brasileiras, mas eu não fiz teste de impairment, eu não fiz as estimativas, eu não fiz a projeção para saber da possível continuidade ou não da empresa, eu não reportei os fatos relevantes. Será que eu atendi às normas brasileiras? Aí entra no aspecto tributário. Por que isso é importante? Porque uma das formas da Receita ela arbitrar lucro é quando ela desconsidera a contabilidade em função de não atender os princípios contábeis.